Olá, sou Ana Karina, jornalista do Jornal Minas. Continuamos com a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Nova Lima. Você também pode participar. Basta enviar sua pergunta para as nossas redes sociais. Os links estão aqui no vídeo para você acompanhar no Facebook, Instagram e Twitter. Fique por dentro das notícias de Nova Lima e outras cidades do estado. Acesse o nosso site jornalminas.com.br. E o nosso entrevistado de hoje é o ex-prefeito Carlinhos Rodrigues, que tem como vice a médica Doris Pedrosa, ambos do partido PDT. Olá, Carlinhos. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar conosco aqui hoje. Conte um pouco sobre você e sua trajetória. Carlinhos chegou a Nova Lima para o trabalho do Fundo das Minas como técnico em mineração. Com o passar do tempo, fomos estudar História, nos tornamos professor nessa cidade por 24 anos e depois disso tivemos a oportunidade de exercer o mandato de prefeito por 2 vezes, por 8 anos, portanto. Segundo o atual prefeito Vitor Penido, Nova Lima será entregue para a próxima gestão com um caixa de 300 milhões de reais. Qual é o planejamento financeiro para o possível governo e quais são as metas estabelecidas? Quais serão as prioridades do seu governo? Bom, dizer que existe um planejamento financeiro para isto, né, seria contar com uma coisa que efetivamente não sabemos se irá acontecer, né? Até porque quando assumimos a prefeitura em 2005, a gente encontrou um caixa de apenas 35 mil reais. Mas façamos de conta que a gente tem essa situação, essa condição efetiva de ter 300 milhões à disposição. Ora, tem algumas obras que são emergenciais. Obras provocadas pelas chuvas fortes de janeiro deste ano, ainda estão por ser reparadas. Tem a Estrada de Santa Rita, tem um barranco lá nas cabeceiras de frente ao Armazém do Povo, um buraco no Cruzeiro, você tem em Bicalho, as águas inundam o centro de Bicalho o tempo inteiro. Tem diversas intervenções que são necessárias. Além do mais, a gente tem uma série de obras que estão em andamento e que possivelmente não estejam terminadas antes do final do ano. Principalmente a questão da duplicação da MG30, que é uma obra necessária, mas que provavelmente não estará terminada. Nós teremos também alguns programas novos a implementar. Eu defendi outro dia a questão da tarifa zero, dos ônibus que circulam no interior do município, no ambiente interno do município, que eles possam ser assumidos, o transporte público ser assumido pela prefeitura e que esse transporte possa ser gratuito para a população. Nós temos também um momento em que estamos saindo de uma pandemia em que um comércio sai extremamente fragilizado. Empregos foram perdidos, comerciantes combalidos dos impactos dos fechamentos e das aberturas alternadas. Entendo que a prefeitura tem que ter adotado um protocolo próprio. A prefeitura teria condição de fazer isso, com a guarda municipal, com os seus fiscais, com até agentes temporários que pudessem ter sido contratados para fiscalizar e que cada comerciante pudesse abrir o seu negócio e receber um cliente por vez, com luvas, com máscara, com álcool em gel e com a fiscalização, um acompanhamento da prefeitura. Talvez não tivesse numa situação tão delicada. Eu penso que esses 6 primeiros meses podíamos criar o que foi prometido e que não foi cumprido. Um auxílio emergencial temporário, nos 6 primeiros meses apenas, para reaquecer o mercado, para criar um meio circulante interno, para gerar empregos, para que a economia local ela se reerga. Mas para esses 300 milhões eu tenho um plano muito mais ambicioso. Uma obra histórica, uma obra que deverá ser feita para redimir a cidade dessa condição de ser uma cidade rica e não ter, por exemplo, um esgotamento sanitário, não ter um saneamento. Os nossos esgotos eles são jogados na rede pluvial e, portanto, se misturam com as águas de chuva e, quando não tem chuva, são jogados nos nossos córregos sem qualquer espécie de tratamento. Acredito que grande parte desses 300 milhões seriam para que a gente pusesse propor à Câmara um plano de saneamento básico para o município, a Câmara aprovando, contratar a obra, fazer um projeto, contratar a obra e dotar Nova Lima de um sistema de saneamento e captação de esgoto e tratamento de esgoto e despoluir os nossos córregos, despoluir os nossos cursos d'água e dar uma outra vida, inclusive até na questão do turismo ambiental para a nossa cidade e para o município de Nova Lima. Esse seria o grande investimento que a gente se proporia fazer com esses 300 milhões. Ok.
De acordo com um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas, Nova Lima foi eleita a cidade com a maior concentração de ricos do Brasil. Mas o nível de desigualdade é bastante evidente. Além disso, observamos uma rivalidade vista nas redes sociais e também no dia a dia, que foi exemplificada, por exemplo, com a votação do IPTU em 2018. Que medidas seu governo pretende tomar para diminuir essa disparidade? Bom, eu acho que não se diminui disparidade aumentando IPTU. A gente conseguiu elevar a condição de vida da população sem aumentar o IPTU, muito pelo contrário, a gente isentou grande parte dos aposentados em Nova Lima de pagar IPTU. Tá certo? Eu entendo que essa cidade dos ricos, essa cidade dos ricos, que não se encontram no núcleo urbano, nem nos bairros adjacentes, é também a cidade rica em função da sua arrecadação per capita. No nosso entendimento, essa arrecadação per capita deve ser revertida em oportunidades. Aí é que você pode diminuir essa disparidade. Se você pegar essa capacidade de investimento que a prefeitura tem e não dedicá-lo apenas às obras físicas. Existem obras que são investimentos nas pessoas, a condição de empregabilidade, a condição de formação. Por exemplo, nós tínhamos uma escola técnica, ela foi fechada. Podíamos ter encontrado uma saída para que essa escola permanecesse, mas ela não permaneceu. Agora é trazê-la de volta? Não. A nossa ambição é muito maior. Que a gente possa trazer um centro de especialidades, um centro de formação tecnológica e que a nossa juventude possa ter até acesso às melhores e maiores ferramentas da tecnologia, das mídias, para que eles possam se colocar nesse mercado que é um mercado emergente. Aliás, emergente não, um mercado presente. E que quem dominar as ferramentas básicas para ter acesso a esse mercado, poderá tranquilamente ocupar o seu espaço no mercado de trabalho. Nós queremos recuperar também as possibilidades do ensino de informática. Nós temos 28 núcleos de informática disseminados na cidade, eles não existem mais. Do estudo de inglês e espanhol, de uma língua estrangeira, consideramos isso fundamental, radical, que a nossa população, que a nossa juventude, não só a juventude, as crianças, os adultos, mas principalmente a juventude, possa ter acesso a essa possibilidade de ter uma língua estrangeira como elemento de compreensão do mundo, da realidade e também de inserção no mercado de trabalho. Então, conjugadas essas ações, a gente deverá criar, então, oportunidade para as pessoas, para que elas possam se situar no âmbito da sociedade com uma condição elevada de cidadania e de dignidade. Okay. Esta é a nossa perspectiva. Ok. O Vila Nova, ele recebe hoje um repasse expressivo da Prefeitura. Qual será o posicionamento do seu governo em relação a esse valor que sai dos cofres públicos? Eu, enquanto prefeito, eu fui presidente do Conselho por 8 anos, a gente fez uma mexida no sentido de criar autonomia para o Vila. Tá? Eu lembro que nós fizemos um convênio com o Cruzeiro, em que o Cruzeiro trouxe alguns jogadores, o gerenciamento foi feito por um dos dirigentes do Cruzeiro, que era o Pedro, do BH Supermercados, e que a gente, de uma certa forma, começava a transferir a gestão do Vila para um setor, digamos assim, privado do meio futebolístico. Infelizmente, essa experiência ela não deu certo, mas eu entendo que o Vila Nova ele tem que ter um caminho próprio, que ele não dependa exclusivamente da prefeitura, e que a prefeitura possa fazer investimento, sim, especificamente na categoria de base, na formação dos nossos garotos, na questão do aprendizado mesmo, do coletivo do futebol, que pode vir a ser uma profissão, mas que principalmente o esporte tradicional, o futebol profissional, melhor dizendo, ele possa ser uma empresa que se autogestione e que se autossustente também. Eu entendo o Vila Nova dessa forma, que a prefeitura possa ajudar nas categorias de base, mas no profissional, que ele encontre o seu próprio caminho junto ao meio empresarial e se transforme numa empresa para fazer a gestão da sua vida, do seu andamento, do time de futebol. Ok. Qual foi o processo de escolha da vice, a médica Doris Pedrosa, e qual será a sua real participação em um possível governo? A Doris já participa da Sociedade Nova Limense, ela é servidora pública municipal, médica,
concursada do Programa de Saúde da Família. Pessoa, portanto, que conhece a nossa realidade, a realidade do nosso cidadão de dentro da casa das pessoas. Ela atende as pessoas que não podem sair de casa às vezes. Ela sabe dos problemas de relações intrafamiliares, as relações dessas pessoas com a sociedade. Então ela tem já esse diagnóstico do que é a vida das pessoas em Nova Lima. Ela tem o diagnóstico da saúde de Nova Lima. A primeira contribuição que ela tem a dar é esta. Segunda coisa, é uma opção que tem um significado. É um homem e uma mulher à frente da prefeitura. Ela representa as mulheres dessa cidade. Eu tenho um compromisso com a Doris de que 50% do secretariado será composto de mulheres. E não só o secretariado, os cargos de gestão, de direção de programas, de projetos, nós vamos escolher mulheres também, porque acreditamos que a capacidade da mulher ela não se restringe ao fato de ser dona de casa. É a metade da população, um pouco mais da metade, e por que não ocupar também os espaços na sociedade que eles são de direito na medida em que tenham esta capacidade de exercê-los. E nós acreditamos nessa capacidade e sabemos que existem profissionais competentes com condição de assumir as tarefas de direção, de organização e de gestão de uma cidade como Nova Lima. E nós vamos ser um governo em que as mulheres vão ter vez e vão ter voz. E quem vai comandar essa inclusão das mulheres no governo é a nossa vice-prefeita, também uma mulher, a doutora Doris Pedrosa, servidora pública municipal. Carlinhos, Nova Lima tem enfrentado há décadas uma situação de desordenamento urbano, crescimento demográfico, ocupações irregulares e déficit habitacional. Qual que é o planejamento para a revisão do plano diretor? É bom frisar que o primeiro plano diretor que foi feito em Nova Lima foi feito na nossa gestão. E foi um plano que ele foi extremamente elogiado pelo Ministério das Cidades à época. Infelizmente, ele não foi aprovado pela Câmara da maneira em que ele foi enviado àquela casa. Ele foi extremamente alterado e, portanto, não é o plano diretor original, né? Cuidamos muito da questão da mobilidade urbana, fizemos a trincheira das 6 pistas, contribuímos para fazer aquela trincheirinha que sai ali atrás do BH Shopping, fizemos a trincheira da Bela Fama, começamos a duplicar a MG30 ali, iria até depois de Bicalho, tivemos problemas ambientais, né? E que não pudemos fazer a transposição do córrego ali da Curva da Égua, mas foram intervenções significativas, né? Nós tivemos, por exemplo, a ligação, a integração do território municipal com a estrada de Nova Lima Macacos, né? Do centro de Nova Lima Macacos, somos nós que fizemos a pavimentação. Nós iniciamos uma obra que deve ser continuada, que é a via de integração, aquela via que sai logo depois de Bicalho, passa na frente da PAC e vai até o centro de treinamento. Aquela via tem uma perspectiva, primeiro, de integração do nosso território. Passa por Rio de Peixe, sai ao lado do Miguelão e depois ao lado do Alphaville. Ora, uma via que se integra a 2 BRs significa atração de investimentos, mas dos investimentos que nos interessem. Escolas, hospitais, empresas de tecnologia, empresas ecologicamente corretas que possam ocupar o nosso território, trazendo arrecadação, porque minério não dá 2 safras. Nós hoje vivemos fundamentalmente do minério. Nós fizemos investimentos nessa direção. Nós criamos as condições das 6 pistas receber um desenvolvimento que foi até maior do que a gente previa. Nós fizemos o bairro Jardim Canadá. Investimos no saneamento básico, investimos na pavimentação. O Jardim Canadá é hoje um dos maiores centros empresariais do município. Nós queremos que essa via de integração seja essa alternativa para nós, de que atraia investimentos, gere emprego e faça a integração territorial do nosso município, criando até uma outra cidade, uma cidade organizada, uma cidade planejada. Para isso, é necessário imediatamente a revisão do plano diretor, que já se passaram mais de 10 anos da sua aprovação em 2007, tem 13 anos, portanto, já passou da hora de rever. Uma das primeiras tarefas em termos de planejamento e mobilidade urbana é a revisão do plano diretor. E aí entra também a questão habitacional. Nós temos sofrido aí nos 2 últimos anos, nos 3, 4 últimos anos, um processo de invasões acentuado, de ocupação de territórios públicos e privados. Isso acontece por quê? Por falta de políticas habitacionais. A gente tentou regularizar a situação de quem tinha problema de habitação. Construímos 2 conjuntos habitacionais, o Paulo Gaetani e o Padre João Marcelino. Foram construídos os últimos 30 anos, os únicos 2 conjuntos habitacionais foram feitos no nosso governo.
Nós queremos não só construir casas, mas discutir com a população como vai se dar o crescimento da cidade, onde que esse crescimento deve se dar e a forma com a qual ele deve ser ordenado. Esse crescimento deve ser ordenado. Isso, um plano diretor que vai dizer isto, e é preciso que exista a mobilização social dos mais amplos setores da sociedade, dos empresários, do cidadão comum e da população carente que precisa desses projetos habitacionais também. Deve se envolver e deve participar e decidir como vai ser ocupado o território municipal. Carlinhos, a chapa Nova Lima de todas e todos, que representa a candidatura do vice-prefeito João Marcelo, fez na semana passada o pedido de impugnação de sua candidatura. Qual o seu posicionamento sobre este pedido? Bom, eu acho que recorrer à lei é um direito de todos, né? Se eles entendem que existem óbices legais, não acho que seja nada absurdo. No entanto, achei absurdo que mesmo depois de ter sido feito esse pedido de impugnação, eles entraram com outro pedido pedindo para suspender a utilização do fundo partidário, que é uma coisa absolutamente legal. Cada partido tem o seu recurso e aplica dentro do seu partido. E isso, pediram também para suspender a campanha, isso a juíza não concedeu, mas concedeu que se não utilizasse o fundo partidário. Isso para a gente é inexplicável, é um dinheiro que legalmente cabe aos partidos, a gente pode até ter discordância se ele devia existir ou não, mas na medida em que ele pertence ao partido, não deveriam haver óbices a que o partido utilizasse da maneira mais correta possível. Por exemplo, se a gente ficar impedido de utilizar esse fundo partidário durante uma semana, 10 dias, e de repente a gente consegue superar esse pedido de impugnação e registra a nossa candidatura, quem que vai repor esse tempo perdido de campanha? Essa não utilização do fundo partidário. Então a gente entende que cria uma condição em que a gente é levado a competir de uma maneira desigual, de uma maneira diferente, sem os mesmos recursos que as outras candidaturas estão podendo utilizar. E a gente não pode. Isso não é democrático, isso não é equânime, isso cria uma situação de desigualdade num processo competitivo onde todos deveriam ter as mesmas chances e as mesmas possibilidades. Ok. Carlinhos, dos candidatos a prefeito deste ano, você quem possui o maior número de ações na Justiça. Mesmo depois de ficar inelegível por um tempo, aparece em segundo lugar nas pesquisas registradas. A que você atribui a sua popularidade, mesmo com tantos impasses na Justiça? Bom, primeiro vamos comentar sobre a questão dos impasses na Justiça. Quando a gente resolveu colocar o nosso nome à avaliação da população de Nova Lima, porque nós entendemos que o povo que decide, a gente investigou também essas possibilidades legais. Se esses pedidos de inelegibilidade, eles eram intransponíveis. E a consulta que a gente fez indicava que não, que isso era superável, que a gente poderia, dentro da legalidade, ser candidato. E somente por isso resolvemos colocar o nosso nome à avaliação. Aí apresentamos a nossa candidatura, estamos fazendo campanha com nenhum recurso que temos, não são poucos recursos, são nenhum recurso, são só os recursos humanos, e as possibilidades que a gente tem de falar, como estamos tendo agora neste momento no jornal de vocês, no Jornal Minas, né? Pois bem, agora, acredito que isso se deva ao seguinte. Eu li outro dia na internet uma frase que dizia o seguinte: olha, um político que é candidato à reeleição ou que tenha tido um mandato anterior, ele tem que se preocupar menos com o que ele disser que vai fazer e muito mais com o que ele já fez. Então, eu acredito que eu esteja sendo avaliado pelo trabalho que a gente fez, pelo acúmulo, pela história, pela trajetória que a gente tem, pelo serviço que a gente teve a oportunidade de prestar a essa cidade. No final das contas, Ana, a gente assumiu uma cidade que arrecadava 102 milhões de reais. A gente deixou a cidade 8 anos depois arrecadando quase 500 milhões. Os patamares de arrecadação que a gente tem hoje foram obtidos durante o nosso mandato. Nós recebemos uma prefeitura com caixa de 35 mil reais. Deixamos uma prefeitura com 66 milhões em caixa.
e com a folha de pagamento que impactava em apenas 40% o orçamento do município. Ou seja, uma prefeitura extremamente equilibrada, com capacidade de investimento e em processo de crescimento. A arrecadação de 2013 foi uma das maiores arrecadações da história de Nova Lima, foi 660 milhões. Então, é essa prefeitura que a gente recebeu e essa foi a prefeitura que a gente deixou. Então, uma prefeitura ordenada, equilibrada e em crescimento, tá certo? E com todos os programas sociais e com todas as obras que pudemos apresentar para a cidade. Ok. Carlinhos, após a sua saída do PT, houve uma fragmentação da esquerda novalimense. Hoje temos 3 candidaturas nesse espectro político, a sua, a do Jobert e a do soldado Flávio de Almeida. Você acha que esse desmembramento prejudica a volta ao poder da esquerda na cidade? Claro, se tivéssemos todos unidos, essa volta poderia ser mais facilitada. Agora, não é falta de esforço meu. Tem um ano que eu venho discutindo com as forças de esquerda e até num espectro mais amplo do que as forças de esquerda. Chegamos para se ter ideia, eu cheguei a conversar com todos os candidatos a prefeito que estão aí, inclusive os da direita. Tá? Conversei com todos, né? Hoje, pessoas que estão se colocando a candidatura a prefeito, eu tive a possibilidade de fazer interlocução com todos. E alguns de centro-esquerda, né, como o doutor Juarez, o próprio Fausto, quando estava no momento de oposição ao governo, a gente teve uma interlocução. É uma pessoa que, inclusive, a gente pôde construir uma amizade nesse processo. Tive a oportunidade de conversar com o João Marcelo por diversas vezes. Tive a oportunidade de conversar, inclusive, com o Wesley, que é o candidato de quem está no governo hoje, é o candidato do prefeito. Então, eu tive a oportunidade de conversar com todos esses, inclusive, logicamente, com o PT, com o PSOL e com a UP, né, que lançam uma candidatura própria, né? A UP e o PSOL têm os seus problemas regimentais, de diretrizes nacionais que os impedem de fazer parte de uma frente de esquerda, né? Que de repente, do que eles consideram esquerda. O PT foi problema de condução de processo mesmo, sabe? Foi problema de desencontro na condução das direções partidárias e que a gente não conseguiu chegar a uma solução, de um acordamento, de ter uma chapa comum. Mas houveram tentativas, sim, nossas, de não só unir as esquerdas, mas de unir um bloco de oposição, o que não foi bem sucedido num primeiro momento. Depois nós tentamos fazer essa unidade das esquerdas, que também não foi possível. Então nós apresentamos uma candidatura, que é uma candidatura solo, que nos dá muito mais possibilidades também, muito mais dificuldades, de trabalhar sozinhos numa campanha, de estarmos sozinhos numa campanha, mas também de compormos um governo em que você não tem que dividir os cargos desse governo por alianças políticas, por indicações de partidos aliados. Nós vamos ter a possibilidade de escolher, como dissemos, um componente novo na política, na gestão da cidade, que são as mulheres. E de escolher, mesmo quando homens, e não tem preconceito nenhum de que sejam políticos, eles têm que ter projetos e capacidade de executar esses projetos. Não temos nenhum preconceito contra políticos, né? Mas escolher pessoas que tenham capacidade de efetivamente estar à frente da gestão de programas, de projetos e de planejamento do município. Então isso nos dá essa liberdade. Se tem um ponto negativo de não ter uma força política maior, mas tem um ponto positivo de a gente poder fazer escolhas muito mais adequadas às necessidades do município. Vamos agora para as perguntas dos nossos leitores. Carlinhos, a Rose Stuart, do bairro Vila da Serra, ela pergunta: qual será a principal diferença entre um possível mandato em relação aos seus mandatos anteriores? Eu acho que a gente já elencou aqui algumas dessas diferenças, né? É a liberdade de composição de um governo. Essa é uma primeira diferença. Uma segunda diferença é o fato de que a gente não tem, como se diz, a necessidade de fazer composições político-partidárias com outros partidos, porque somos um partido único. Um outro aspecto é um governo que a gente assumiu o compromisso público com a cidade de ter a presença de mulheres na gestão. E um terceiro fator, eu acho que a gente poderia elencar como fundamental, né? É o momento do saneamento básico, é o momento do esgotamento sanitário da cidade. Esse é o primeiro investimento que a gente vai fazer. Porque
é uma questão centenária. Nova Lima tem 300 e poucos anos. Nunca ninguém se preocupou em fazer essa coisa com volumetria, com impacto, né? Eu mesmo fiz, né, a estação de tratamento para captar o esgoto do Vila da Serra, mas obsoleto, está pequena. É preciso pensar no conjunto e mudar essa cidade. Eu acho que essa vai ser a grande revolução, sabe, de um próximo governo. E tem uma outra preocupação, que é a questão da integração territorial. Como eu disse, a gente ter essa via de integração que nos leve a um desaquecimento, né, mesmo da circulação, da mobilidade urbana no centro de Nova Lima, nessa interseção com o Vila da Serra, a gente descolar um pouco o foco dessa mobilidade para essa região de Rio de Peixe, que nos liga a 040, que nos liga a 356. Tá certo? É um outro investimento que pode causar uma diferença radical na composição, na estruturação física e na mobilidade urbana da cidade. E, logicamente, é o momento também da gente repensar essa cidade. Nós tivemos um primeiro momento de planejamento com um plano diretor que foi aprovado em 2007, mas já passou da hora da gente deixar esse plano de molho e retomá-lo e refazê-lo e reconstruí-lo atrelado à nova realidade, à realidade física do desenvolvimento da cidade, e planejar um futuro com mais harmonia nesse crescimento, com mais preservação das nossas riquezas, principalmente as riquezas ambientais, e com a criação de um ambiente de melhor qualidade de vida para a população como um todo. Dos condomínios ao bairro mais pobre de Nova Lima, isso tem que ser pensado com muita cautela, com muito cuidado, porque todo cidadão merece cuidado da Prefeitura de Nova Lima ou de qualquer prefeitura que esteja estabelecida hoje e amanhã neste país. Esse eu reputo como sendo o principal ponto de inflexão. O Ricardo Alves, ele pergunta qual a sua avaliação sobre as obras que o atual governo realiza na cidade e se a duplicação da MG30 ela irá melhorar a economia novalimense. A obra da MG30 irá melhorar a economia novalimense é um pouco imprevisível, mas que com certeza irá melhorar a mobilidade, o fluxo do tráfego, com certeza irá melhorar. É uma obra necessária, né? Não temos discordância em relação a essa obra, entendemos inclusive que qualquer prefeito que venha assumir deverá dar continuidade a essa obra, se ela não estiver terminada até 31 de dezembro. Né? Agora, quantas obras que estão sendo feitas no centro da cidade, como por exemplo das praças, né? Eu contraponho a, por exemplo, as calamidades aí, aos muros que caíram, os barrancos que caíram, aos buracos na estrada, enfim, as erosões provocadas pelas chuvas e que não foram reparadas até hoje. De repente a gente está reformando praças. Então são prioridades para mim invertidas. Eu inverteria essas prioridades, sabe? Eu cuidaria da cidade, e as praças, no meu entendimento, não são espaços que devam ser detratados, eles não podem ser destruídos. As praças contêm história das pessoas, contêm história da cidade, essas praças. Elas teriam que ser reformadas, embelezadas, repaginadas, recultivadas no aspecto vegetal, tá certo? Mas nunca destruídas, né? E até a gente tem que considerar também que o investimento que está sendo feito nessas praças é extremamente grande, né? Essas praças, elas custam em média, cada uma mais de R$500 mil. Cada uma mais de R$500 mil, um investimento extremamente grande e que incompreensível num momento desse. Bom que a prefeitura tem dinheiro para fazer altos investimentos, tá bom, mas os nossos investimentos preferenciais seriam na criação de oportunidade para as pessoas, na reparação das coisas que incomodam as pessoas e não em refazer as praças. Não estão reformatadas, estão sendo refeitas, foram destruídas e estão sendo reconstruídas. Ok. E para finalizar, Carlinhos, diga para a gente por que o seu plano de governo é o melhor para a nossa cidade. Bom, meu plano de governo é o melhor para essa cidade pelo seguinte: porque além de propor uma nova organização da cidade, certo? De propor um novo dimensionamento territorial, né? De refazer o nosso espectro da distribuição
da ocupação das áreas do município, né, com a revisão do plano diretor, com as intervenções viárias que a gente pretende fazer, tá certo? Com a arrecadação que a gente tiver, a gente vai querer que essa arrecadação seja revertida em criação de oportunidade para as pessoas. E isto a gente já fez. Então, a gente já fez enquanto teve a oportunidade de fazê-lo, ou seja, de investir os recursos municipais na formação dos nossos profissionais, na condição de trabalho dos servidores públicos, na educação. Nós criamos, por exemplo, as escolas de 0 a 6 que não existiam em Nova Lima, a primeira escola de educação infantil. A gente trouxe a primeira escola técnica para a cidade, os cursos de inglês e espanhol, de informática. A gente possibilitou os nossos professores se capacitarem para oferecer uma melhor condição de educação dentro das escolas, sabe? Então, é esse o nosso diferencial. É o investimento na condição humana, é o investimento na capacidade das pessoas, é o investimento para que as pessoas tenham oportunidade de se colocarem no cenário da vida com uma condição maior e efetiva de cidadania, de dignidade humana. É esse o diferencial que eu entendo fazer parte do nosso programa e que nós iremos buscar se por acaso formos eleitos, se o povo confiar de novo na gente e se Deus assim o permitir, nós faremos um governo nessa direção, de recuperar a condição de civilidade, de cidadania e de dignidade de todos os cidadãos novalimenses, dos homens, das mulheres, das crianças, de todos. Ok. Carlinhos, muito obrigada pela sua participação. Ficamos por aqui, agradecemos a todos que nos acompanharam e acompanhem mais informações sobre as eleições municipais 2020 pelas nossas redes sociais. Agradeço também a oportunidade a todos vocês de poder me comunicar com a população através do jornal e me coloco à disposição para qualquer outro momento que se fizer necessário. Obrigada. Bom, muito obrigado.